Olá, uma boa noite a todos que acompanham aqui o nosso Conversando sobre Doutrina Espírita. Boa noite, boa tarde ou bom dia. A você, a depender do momento em que for acessar esse trabalho aqui do Instituto Kardecista da Bahia, para que juntos possamos ter mais um bate-papo de temas interessantes. A nossa convidada já está aqui conosco, vou trazer aqui para o cenário. Raimunda Gesteira. Olá, Raimunda, seja bem-vinda. Olá, Edivaldo, boa noite. Como diz nosso amigo Edivaldo, boa noite, boa tarde, bom dia, né? No horário que estiver assistindo, mas nesse preciso momento estamos à noite. Então, é um prazer estar de volta aqui ao Estudo Kardecista. Mais um trabalho renovador. Com certeza, é um prazer tê-la aqui conosco. Esse é um trabalho, é um bate-papo que nasceu aqui durante o processo da pandemia e até hoje nós estamos vinculados aqui pelo nosso canal YouTube, Instituto Kardecista, Instagram, Facebook, toda essa rede social divulgando a doutrina. O bate-papo de hoje é sobre terapia de vidas passadas. Como sempre, vamos iniciar com uma prece, buscando a inspiração do plano maior daqueles que nos auxiliam, para que mais uma vez tenhamos um momento proveitoso de esclarecimentos. Que possamos, onde quer que estejamos nesse instante, vincular o nosso pensamento ao Divino Amigo, Mestre de todas as horas, o Senhor Jesus de Nazaré e seus emissários, que dão suporte para o esclarecimento da vida aqui no planeta Terra. Divino amigo, mais uma vez o agradecimento por todas as atividades que desempenhamos com o objetivo do nosso avanço, da nossa perfeição espiritual. Inspira a nossa amiga Raimunda Gesteira, que está conosco aqui nesse instante, colaborando com o esclarecimento acerca de temas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Que o Senhor abençoe a todos nós que nos encontramos nessa escola planetária, sob a tua assistência amorosa e dos benfeitores espirituais. Abençoe a equipe do Instituto Kardecista da Bahia, que juntos, encarnados e desencarnados, amigos que nos visitam, para o mesmo propósito, divulgação da doutrina. Muita paz a todos e agora iniciamos a nossa tarefa deste momento. Raimunda Gesteira, como sempre, já é conhecida nossa do Instituto. Eu vou pedir que você se apresente aqui mais uma vez, diga qual é a sua área de atuação profissional, como você conheceu o Espiritismo, Raimunda. Então, em breves momentos, você se apresentando para o nosso público. Fique à vontade. Boa noite, amigos. Mais uma vez é um prazer, uma grata satisfação estar de retorno a esse canal de amor, né? Do Instituto Kardecista da Bahia, uma casa aqui centenária, né? E é um prazer porque essa casa tem uma história de estudo, de trabalho no bem. Então, toda vez que nós somos convidados, nos sentimos muito honrados. E meu nome é Raimunda, como vocês já sabem, já me conhecem, educadora, né? E no foco, trabalhei muitos anos com as classes regulares, depois meu foco passou a ser TEA, transtorno do espectro autista. Hoje estou terapeuta, né, trabalhando com esse público, numa especificidade desse público, mas também fazendo atendimento clínico. Esse é o meu perfil. Como na doutrina, né, eu já estou há mais de 30 anos. Eu sempre digo que eu já nasci na doutrina, porque venho de uma família com essa formação. Avô, meu pai, né, minha mãe, mas, assim, efetivamente trabalhando na doutrina há mais de 20. E iniciei os meus trabalhos no Perseverança e Caridade, que também é uma casa centenária, e a qual eu sou muito grata. E hoje eu trabalho no movimento espírita, mais como o trabalho de evangelização, de levar a doutrina, de levar a palavra, de levar os... Essa é Raimunda. Essa é a Raimunda. Que bom. Tem hora que seu som está falhando um pouquinho, viu, Raimunda? Veja aí. É que aumente mais? Que aqui houve. Aumente mais um pouquinho, para que a gente possa começar o nosso bate-papo deste momento, desta noite. Conversando sobre doutrina espírita, o Departamento Doutrinário do ICABE, Instituto Kardecista da Bahia, mantém mais esse trabalho com o objetivo de esclarecer
Então, hoje, a nossa entrevistada, o nosso bate-papo aqui é com Raimunda Gesteira, voluntária do Movimento Espírita, voluntária da vida, convocada por Jesus e seus emissários, para fazer o trabalho de aprimoramento e, ao mesmo tempo, está auxiliando outros, né, através da divulgação da mensagem esclarecedora. Muito bem, Raimunda, obrigado. O tema que foi convocado para a Raimunda nesta noite é TVP, Terapia de Vidas Passadas. As pessoas, muitas vezes, Raimunda, nós divulgando a doutrina espírita, quando toca no ponto da reencarnação, que falamos do esquecimento, as pessoas, mas por que eu não lembro? Que se eu lembrasse seria melhor. Eu disse, por engano, engano seu. Quem consegue conviver com o passado, o presente para construir o futuro? Então, a TVP, Terapia de Vidas Passadas, o que é mesmo, Raimunda? A terapia de vidas passadas é um trabalho, né, científico, né? Ele tem uma lógica do ponto de vista da ciência, porque quando a gente fala de terapia de vidas passadas, quem não tem um conhecimento, muitas vezes fica muito preso só à questão espírita ou à questão de alguma natureza de ordem religiosa. Não, é ciência, né? E a doutrina é ciência. E ela é uma prática, né, utilizada já desde o século XIX, a gente tem uma precisão maior no século XIX, tem notícias anteriores, mas no século XIX ela é muito focada, porque nós vamos ter, nesse momento, a participação de pesquisadores, tanto do âmbito científico, quanto pesquisadores da área, do âmbito do espiritismo, que a gente vai falar mais adiante, mas é uma técnica que é utilizada e bem utilizada em necessidades específicas do ponto de vista terapêutico de consultório e em necessidades específicas também nos trabalhos espirituais. Exatamente, que muitas vezes as pessoas pensam que pode estar fazendo terapia de vidas passadas, ou seja, regressão de memória, como tudo começou, Isso. né? E a partir Exatamente. daí, os seres começaram a falar de outras experiências. É qualquer pessoa que pode submeter-se, Raimunda, assim, a qualquer hora, a qualquer momento, com quem quiser. Não. Inclusive, é preciso que se tenha muito cuidado com essa técnica, né? Porque, como você bem disse, muitas vezes nós temos essa necessidade de ficar buscando respostas para nos nossos comportamentos, para as situações que nós passamos. Aí nós ficamos sempre atribuindo a questões do passado que nós queremos descobrir, que existe lá algo que não nos foi dito, que nós não sabemos, e que nós precisamos utilizar desse recurso para saber quem somos, quem fomos, mas é algo muito delicado, que para submeter alguém a essa prática é preciso, antes que se faça todo um trabalho, utilize-se outros instrumentos terapêuticos na busca de uma melhoria do quadro que a pessoa esteja apresentando, se diante de outras técnicas, de outras intervenções, o paciente, vou usar aqui o termo paciente, porque tem uma discussão entre paciente e cliente, né, dentro dos processos terapêuticos. Eu, particularmente, isso é uma questão minha, eu não gosto do termo cliente, porque eu acho que cliente eu vejo muito como quem compra um produto, quem vai a uma loja. Eu acho que quem procura algo dessa natureza é alguém que está com um adoecimento de alguma forma. Então, eu gosto mais de usar o termo paciente. E aí, o que acontece? As pessoas que buscam um atendimento de uma natureza para tentar dirimir um conflito, dirimir uma fobia, dirimir algo que está aprisionando, e que outros processos de intervenção já foram tentados e não foi bem aceito, não houve uma resposta, nós vamos tentar a terapia de vidas passadas, sendo que esse paciente precisa estar inteirado de que ele vai acessar memórias, ele precisa querer fazê-lo, e quem vai fazer precisa ter preparo porque eu posso ter um curso, um curso que seja algo de... Nós temos hoje aí muitos movimentos no online, não descaracterizando, não dizendo que são bons,
mas existe todo um processo que você vai acessar algo muito profundo, que Sim. Dependendo de como isso seja acessado, a resposta pode ser contrária. Você pode A pessoa auxiliar pode... o paciente ou não, né, Raimunda? Pode, muitas Exatamente. vezes, Você pode criar um conflito maior. Sim. Você pode criar um adoecimento maior. A pessoa pode entrar em um processo de surto que você que está atendendo não tem a condição, inclusive, de fazer com que haja um retorno ao centro. Então, por isso que eu já agradeço a oportunidade de falar desse assunto e acho que precisa ser muito discutido, porque existe uma banalização, muitas vezes. Ah, não, olha, por que você não faz uma terapia de vidas passadas? Por que você não faz uma regressão de memória? Você vai sair dessa fobia, vai sair desse processo. Não é assim. Nós precisamos primeiro acolher, ouvir as demandas. Às vezes na sexta ou na sétima sessão, ou até mais, dependendo de como as respostas estejam vindo, e existindo a possibilidade de fazê-lo, o conhecimento, a condição, o ambiente, não é algo tão simples quanto parece. Aí é que vai se aplicar. Se aplicar. Entendeu? Porque, na verdade, esse tratamento com o paciente já começa desde o momento em que ele faz contato com o profissional, não é verdade? Exatamente. O acolhimento, as conversações diárias, os momentos, as reflexões, e o terapeuta vai acompanhando, observando essas respostas, para indicar ou não essa possibilidade, não é verdade? Exatamente. E, assim, é preciso olhar a referência, ver o histórico de quem você vai destinar a sua vida, as suas particularidades, porque nós precisamos ter esse cuidado, entendeu? Então, qual é a história de quem está lhe atendendo? De que experiências exitosas existem sobre isso? Porque quando nós estamos adoecidos, fragilizados, nós estamos querendo a solução. E muitas vezes a gente não tem esse cuidado. Se o paciente não está bem e está numa situação de tanto conflito, de tanta nuvem nos olhos, que a família faça esse movimento, né? No sentido de ver como isso vai ser feito, como é que ele vai ser atendido, em que ambiente, em que lugar. É importante que vá, que conheça, que veja as referências, porque não é algo simples. Não é algo simples. Com certeza, quem é o profissional, né? A sua carreira acadêmica, como você fala aí, ligado à ciência, experiência, nada mais do que experiência, né? Então, exatamente. Muito bem, sob esse objetivo, detectado, Raimunda, feito um trabalho de acompanhamento, como você está dizendo aí, de acolhimento, o terapeuta percebe que é necessário fazer essa terapia. Agora eu pergunto, e quem não acredita em vidas passadas, Raimunda? Como é que ela vai se submeter a esse processo? Interessante, ótima pergunta, porque assim, às vezes o paciente procura não com a denominação de terapia de vidas passadas, ele procura com a denominação de terapia de regressão. Ele acha que ele vai regredir a um ponto, até o útero da mãe. Tem muita essa discussão. Não, você vai até o útero. Até o útero. Só que essa ida até o útero, muitas vezes, está para além do útero, né? Então, o que é que acontece? A pessoa, ela vai... É por isso que eu estou dizendo que é preciso ter o preparo. E quando nós acolhemos o paciente no consultório, a Raimunda que acolhe no atendimento clínico não é a Raimunda espírita, é a Raimunda profissional. Se quem procura a Raimunda tem um conhecimento espírita para que essas discussões, né, porque a pessoa traz a demanda, então eu ouço, acolho, eu não posso me pronunciar, faça isso ou faça aquilo, porque o profissional não está ali para dizer faça, ele está ali para levar o atendido à reflexão, para dirimir o conflito, para que ele encontre suas respostas. E, no momento, se adentra ao atendimento alguém que é espírita, que me conhece do meio espírita e que traz algum conteúdo desse, eu vou ter a forma de estar conduzindo o diálogo, mas não para que se pense que ali é uma sessão espírita, é um atendimento de desobsessão, não é essa a proposta. Nada, exatamente. Né? Mas, assim, eu, Raimunda, enquanto alguém que lido, que transito nessa área, lógico que antes eu faço o meu preparo, eu peço o amparo dos mentores espirituais, eu não trabalho sozinha, sei que não trabalho, né? E faço toda uma preparação comigo e no ambiente, para recepcionar qualquer matriz que chegue.
né? Mas aí, se for aquela pessoa que não acredita, né? A pessoa que, eu sou ateu, eu não acredito em nada, mas eu vim aqui, quero fazer uma regressão. Isso. O cuidado, se realmente essa for, porque geralmente esses tratamentos são muito assim, destinados para quem tem fobias de toda a ordem, por exemplo, de lugar fechado. A pessoa já fez todo tipo de intervenção e não consegue, a pessoa tem uma dificuldade, crises de pânico, né? Transtorno do pânico em situações de grande estresse e situações que às vezes a pessoa entra em determinado lugar e cria todo um medo, uma situação em que ela se vê sufocada. Essas situações geralmente a gente vai para um atendimento desse quando já foi usado todos os recursos. Alguns processos de depressão muito sérios e graves, que memórias que precisam ser acessadas, às vezes, para que a pessoa saiba, porque a pessoa que está na depressão, ela vive muito no passado. Ela vive o ansioso vive muito no futuro. O deprimido, ele vive muito no passado. E para nós do meio espírita, e aí Joana de Ângeles traz uma literatura muito eficaz, muito direcionada sobre isso, a maioria dos casos de depressão que já chegaram até mim, a leitura que eu faço dos estudos, né, porque eu atendo e eu estudo o paciente, eu passo horas depois estudando, vendo, e no diálogo, na escuta, a gente vê que tem muito a necessidade do exercício do perdão, do auto-perdão. Do auto-perdão. Então, isso leva a processos muito difíceis, e Joana traz isso na literatura. Né? Toda a literatura, quando ela faz essa abordagem, pode ver lá que ela vai, a questão do perdão, do auto-perdão. Então, o que acontece? Como, às vezes, essa linguagem, né? Você não vai dizer para a pessoa, você precisa se perdoar. Então, a gente vai por um outro caminho, onde o outro chega à conclusão que ele diz assim, eu preciso olhar para mim e dizer assim, eu não fui tão errado nisso aí. Existe um caminho a seguir, entendeu? Então, assim, a linguagem... descobrir aquilo que é necessário ele fazer, o trabalho do profissional. O autodescobrimento, né? Então, a gente tem esse caminho, e aí, como a gente está voltando para o que você perguntou em relação a essa questão do não acreditar e tudo mais, e a pessoa quer porque quer fazer a regressão de memória, então ele adentra, a gente depois que usou todas as técnicas e viu que esse é um caminho, a gente vai fazer um trabalho onde essa pessoa ela vai precisar, ela começa a acessar a memória, começa a acessar determinados conteúdos que lhe reportam àquele momento onde ela está no conflito, né? E quando ela acha que é apenas o útero da mãe, aí antes disso, a gente precisa fazer um trabalho com ela para dizer para ela, olha, pode ser que você acesse conteúdos muito mais profundos. Mais profundos, sim. Entendeu? Você quer se submeter a essa prática? Que profundidade! O útero da minha mãe é o último lugar. Tem certeza? Né? Aí a gente, às vezes, indica alguns filmes na temática, indica algumas leituras leves, que a pessoa vai ler, vai assistir, e ela diz assim, ela aí vai para o despertamento. Para dizer, é possível que eu tenha tido essa experiência em outro momento. Essa experiência. É o ventre da mãe. Então, já possibilita uma melhoria e um caminho para o próprio terapeuta saber por onde vai se como caminhar. É interessante. Ok, exatamente. E detectado um ponto. Chegou na terapia, ela está sendo feita, e aí o indivíduo detectou que é ali que está o nó. É ali que está o problema. Agora, qual é a possibilidade? Qual é o encaminhamento? Pronto. Como é que o profissional pode realmente auxiliar aqueles que buscam essa terapia? Encontrou o caminho, encontrou o certo, porque muitas vezes não é na primeira experiência que a gente já tem uma resposta. Às vezes é preciso fazer esse momento mais de uma vez, porque a gente precisa, tem pessoas às vezes que têm uma séria dificuldade de entrar no processo, né? Aquela pessoa que é muito desconfiada, Sim. que fica o tempo todo monitorando o olho aberto, outro fechado. Geralmente, né, tem muito isso, né? Assim, a pessoa chega e já tem, às vezes, um bom tempo com você ali, naquele trabalho, mas a pessoa chega olhando para ver se está gravando, se está, sabe, se o celular está acessado, se tem câmera. A desconfiança, Às vezes, pacientes com mania de perseguição, com traumas profundos, ou que já vivenciou muito processo de calúnia, situações dessas,
a pessoa fica o tempo todo em estado de tensão. E, às vezes, ela tem uma dificuldade de relaxar para entrar no processo da regressão, porque ela está o tempo todo alerta. E aí, o que acontece? Não é, muitas vezes, na primeira experiência que você consegue. É preciso ter um nível de confiança muito grande, é preciso levar a pessoa a um processo de relaxamento, de um sono, onde ela diga, ela se sinta assim, não, aqui eu estou protegido, sabe? Ele precisa ter essa relação, porque quando isso não está estabelecido, aí, às vezes, eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, mas essa pessoa dorme com a facilidade, em casa, não sei o quê, mas chega no ambiente, ele fica tenso. Então, ele não entra. É igual aquelas pessoas que têm medicações, que podem tomar o remédio que tomar. O remédio não funciona. Não relaxa. Por quê? Porque ela dá o comando. Ela diz assim, não vai funcionar. A nossa mente, aí eu venho de novo para a Joana de Ângeles. Joana fala do lixo mental. Ontem eu falava sobre isso, né, na palestra lá na Casa Irmã, onde Joana fala do que nós produzimos de lixo mental. Se nós fizéssemos o movimento contrário, nessa potência, né, como diz Leon Denis, que daqui a pouco eu vou citá-lo, nesse processo, inclusive, né, de estudo sobre essa questão da magnetização e os processos de hipnose, Leon Denis fala dessa potência da alma, né, essa capacidade, da gente chegar e acessar conteúdos positivos, que Jesus já nos falava, quando fala do bom ânimo. Jesus já nos fala do bom ânimo, que está aqui. A gente acessa conteúdos muito ruins, deixa que esses conteúdos nos dominem a ponto do adoecimento do corpo, né? Porque muitas vezes reverbera no físico, pessoas com processo de depressão, que a depressão, às vezes, é uma depressão uma depressão maior, que é um termo da própria literatura psiquiátrica, onde o corpo responde. É incrível, a pessoa sente dores, as chamadas dores imaginárias que Chico Xavier falava, que na literatura psiquiátrica, a psicossomática, que é você ter uma dor física, onde você realmente sente a dor física, mas é um conteúdo psíquico. Mental, psíquico, né? Entendeu? Pois então, veja. Muito forte. Quantas situações. Várias situações que podem facilitar o processo com o número de terapias, por exemplo, ou dificultá-lo, né? Não é fácil. Exatamente. Exatamente. Tem algumas pessoas que já entram dizendo assim, eu quero regredir logo, eu não quero conversar. Aí, eu deixo logo claro que não existe esse processo, né? Eu não vou ganhar este dinheiro de uma forma irresponsável, enganando quem busca esse tipo de atendimento. Não. A escuta é muito importante. Já viu, né? Não ter o conhecimento é como a gente chega no médico e diz, doutor, eu estou sentindo isso, aquilo, eu quero me dar esse medicamento. Então, os exames é que vão dizer, né? Exatamente o que você tem. O que é que pois é. Porque você vê, Leon Denis já tinha experiência com a questão do magnetismo, Kardec já estudava o magnetismo, porque a gente está falando de terapia de vidas passadas, do ponto de vista científico, a gente vai ter as primeiras experiências em 1887, com um médico espanhol, né, que, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu botei aqui para não me esquecer, que é doutor Fernando Calavida, né, que ele já tinha uma catalogação, inclusive, de vários casos que ele acompanhava. 1887. Mas antes dele, Kardec já traz discussões sobre o que ele vai chamar de hipnose, de terapia de vida passada, de regressão de memória. Kardec vai estar trabalhando com a questão do magnetismo, Leon Denis também, com a questão da hipnose, nas reuniões, nas sessões mediúnicas, né? E aí a ciência vai trazer para um outro campo, um outro nome, mas que se convergem, né? Então, por isso que nós, profissionais da saúde mental, precisamos abrir a nossa cabeça. Eu não preciso ser espírita para fazer, para direcionar, mas eu preciso me oportunizar a fazer essas leituras, porque se eu pego o material de Leon Denis, vai me ajudar de uma forma fantástica a entender muitos processos. Se eu pego um material de Kardec, mas eu não sou espírita, mas eu tenho ali excelentes respostas, porque Freud vai vir depois. Né? Freud vai vir depois de Kardec.
E Freud, embora ateu, quando a gente vai ver as conceituações de Freud, inclusive a interpretação dos sonhos, que é a obra mais importante dele, assim, que eu considero um clássico, eu não, a literatura psiquiátrica, Freud, ele vai trabalhar com o inconsciente e vai trabalhar com esse processo, que ele não dá o nome de regressão de memória, mas que é quando ele vai acessando os conteúdos mais profundos do paciente para chegar à resposta dos processos do corpo, da mente, do espírito, é isso aí. Já o seu discípulo, né, que é muito utilizado na terapia transpessoal, Jung, Jung já vai valorizar a questão espiritual. Embora não se dissesse nada nesse sentido, e Jung era médio, né? Embora ele mesmo não se reconhecesse, ele tem toda uma obra que ele escreveu praticamente em uma noite, que é praticamente uma psicografia, e, no entanto, Jung não se dizia nada, mas ele, por isso que muitos terapeutas hoje, né, profissionais da saúde mental, eles convergem para a linha transpessoal, porque a linha transpessoal ela faz uma leitura muito ampla de todas essas questões. E generalizada, Freud, né? Como um todo. Exatamente, generalizada. Houve essa linguagem, porque Jung é aquela questão dos arquétipos, dos símbolos. O sonho, ele dá uma interpretação muito, muito profunda, assim, o que é que o sonho está dizendo? Né? O sonho são memórias, muitas vezes, acessadas de outros momentos, né? Que Freud vai dar uma direção, mas Jung já vai dar uma direção do campo simbólico. E aí, veja que Joana cita muito Jung, né? E aí eu costumo brincar, digo, Joana é junguiana. Junguiana, faz parte dessa equipe. Dessa equipe, porque, na verdade, ela cita muito Jung na literatura dela. Por quê? Porque Jung ele dá essa visão mais ampla. Ele considera uma série de questões. Freud, talvez, por se dizer ateu, né, e ter aquela questão com a história de vida de Freud também, que foi bem complicada, né? Então, assim, eu não acredito, eu estou muito aqui no foco. Mas como explicar? Teve uma paciente chamada Ana O, é um dos casos assim clássicos da literatura psiquiátrica. Ana O, ela teve todas as dores que você puder imaginar no corpo, de toda a natureza. Ela desmaiava, ela tinha dores de cabeça, dores de todo tipo, e era tudo no âmbito psíquico. É um símbolo da psicossomática. E que esteve na mão de Freud, esteve com outros professores foi uma coisa que ele observou e que ele vai dar explicação muito no âmbito da ciência, mas hoje, se a gente for olhar, Ana O, eu acredito que se chegasse num centro espírita, teria muita coisa para dirimir num tratamento de desobsessão. Né? Quando você fala em Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis fala muito na vontade, no pensamento, na energia. Né? Então, foca justamente nessa parte científica da vida nossa de seres espirituais em processo de evolução. E, a partir daí, com certeza, vai clareando mais. Porque, como você falou, Kardec, o cientista, que usou a ciência da época para trazer essas revelações para nós, mas quando nós vamos ver, está lá, filosofia espiritualista, topo do livro dos espíritos, para aclarar as mentes, aclarar as demais ciências que desejem fazer esse compartilhamento, como você está nos trazendo aí. Muito interessante, da Gesteira, não é? Bom, já perguntei se qualquer pessoa poderia se comprometer. Quais são os profissionais, Raimunda, que trabalham com essa técnica? A quem compete profissionalmente lidar com essa situação? Bom, os profissionais da área da saúde mental, certo? Com qualificação para isso, ou seja, com formação. Então, por isso que é preciso que a gente busque para ver qual é a formação desse profissional. Então, por exemplo, tem psiquiatras, né, que trabalham, que tem psiquiatras que fazem também atendimento terapêutico. Ele não prescreve apenas a medicação. Tem alguns psiquiatras que fazem terapia, né? Atende nesse processo. Então, está apto a fazê-lo, tendo a formação para psicólogos, né? Os psicanalistas,
que não sejam psicanalistas que deem uma credibilidade a esse tipo de trabalho, porque tem alguns psicanalistas que não gostam, acham que embora Freud tivesse feito, mas acham que pode entrar num conteúdo religioso, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? É uma técnica. Lógico que, para mim, Raimunda, com o conhecimento espírita, com o estudo que eu me aprofundo, com o trabalho na doutrina, com muitos anos trabalhando em mediúnica, muitos anos trabalhando em desobsessão, isso me ajuda infinitamente. Né? Por isso que eu digo que eu estou no lugar agora. Deus é maravilhoso, né? A espiritualidade é maravilhosa. Eu vim para um lugar depois de um preparo muito maior. Né? Eu vim para um lugar hoje com uma técnica e um estudo para ter a formação e a qualificação para fazê-lo de maneira responsável, mas antes disso os espíritos já me preparavam. E interessante que eu estou aqui bem em frente a um livro que nossa querida Zezé me deu. Olha o que é a doutrina. Eu ainda iniciando os trabalhos com o Zezé, ela um dia chegou para mim, quando ela me convidou para ser atendente fraterna, eu disse, mas eu não tenho condição de fazer isso. Eu acho que eu sabia que entrevistar, eu achava uma coisa. Ela olhou para mim e disse, você tem sim. Eu confio em você e mais. No futuro você vai trabalhar com isso. Ela pegou, me deu este livro que está aqui na minha frente, que eu vou lhe mostrar. Testes psicológicos. Zezé me deu esse livro. Um dia chegou e falou assim, esse livro estava lá em casa. E ele vai lhe servir um dia. Eu olhei para o livro, né? Anne Anastase. Eu acredito, inclusive, que esse livro está muito difícil de ser encontrado. De ser encontrado, sim. Aí eu olhei para o livro e disse, Zé, talvez tenha alguém da psicologia que sirva, mas ela olhou para mim e disse, você vai precisar desse livro. Um dia você vai utilizá-lo e eu quero que fique com você. Muitos anos. E aí hoje eu me encontro nesse lugar fazendo esse trabalho, né? Então, eu sou muito grata à espiritualidade, porque veio tudo, a formação de todo o contexto veio antes. A única coisa que eu fiz hoje foi a formação de uma instituição para ter a licença, a carteira, para atuar. Mas esse conteúdo todo que me dá a condição de fazer um atendimento com segurança, tranquilidade, de observar questões maiores que muitas vezes adentram, né? Eu sou grata à espiritualidade. Foi chegando devagarzinho, e nada por acaso, nós sabemos disso. Com certeza, uma preparação, o material foi chegando, a sua disponibilidade íntima para, no processo, ir buscando esse caminho, né, Raimunda? Muito interessante você estar trazendo. Verdade. E eu gosto de colocar que nesse espaço a gente pode falar, porque a gente está num espaço de estudo espírita. Se eu estivesse num outro doutrina espírita, exato. Conversando sobre doutrina espírita, e a gente entender os processos reencarnatórios. Sim. Porque algo na minha memória, algo nos meus processos anteriores de vidas passadas estão relacionados a isso aí, né? A gente sabe que nada acontece por acaso. E existe algo que me levou a estar nesse lugar, não tenho dúvida, fazendo um trabalho que, para mim, completa todo um ciclo, né? Dentro de tudo isso. E quando você falou de Leon Denis, né, eu acho que a gente precisa estudar mais Leon Denis. Acho que a gente precisa buscar mais informações. Né? No livro No Invisível, ele traz discussões muito importantes sobre essas questões. No livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, que é um clássico, né? Ele vem nos falar exatamente do que você estava trazendo aí, as potências do ser espiritual, dessa nossa capacidade da vontade. Uma das potências da alma é a vontade. A vontade. Né? E essa vontade é algo que a gente precisa colocar, empreender em cima dela. Buscar de que maneira essa vontade pode ser colocada na minha vida. A vontade, inclusive, de melhorar. Sair, né? A gente precisa se permitir o bom ânimo falado por Jesus. Né? Esse bom ânimo que a gente busca, que às vezes as pessoas chegam tão destruídas na nossa frente, tão destruídas, assim, sem perspectiva de nada. Sem vontade, sem esperança de que algo possa modificar em sua própria vida, né, Raimunda? Exatamente. E aí, quando ela consegue dar aquele insight, que ela diz assim, tinha isso aqui que eu não tinha percebido. Isso é fantástico.
Atendimento fraterno na casa espírita. Para que maior laboratório do que a reunião mediúnica? Os pacientes não estão lá para falar, mas aqueles com os quais tiveram ligação estão colocando o porquê das situações, o porquê dos envolvimentos. E a doutrina vem justamente aclarar a vida de todos, independente de crer e não crer, estar assim ou qualquer que seja a situação, não é? Então, você está no caminho certo, realmente, acho que não tem dúvida disso. Porque geralmente as pessoas perguntam como é que eu vou saber que eu estou seguindo meu planejamento reencarnatório. Eu ouvi um companheiro fazendo uma palestra dizer: pare, pense, analise, perceba-se. O que é que você está fazendo na vida? Como está fazendo? Que empreendimento, que satisfação íntima está lhe proporcionando? Você vai decidir e vai perceber se está ou não no caminho certo. Com certeza. E enquanto nós, na educação, você também sabe que você transitou e transita, a gente nunca deixa de ser professor, né? Esse aí está no sangue. Está no sangue. Então, muitos anos no exercício da sala de aula, nesse trabalho com o alunado, a gente sabe que é um trabalho terapêutico. Né? Porque ali nós estamos o tempo todo laborando e lidando com os mais diferentes conflitos, com as mais diferentes situações de mundo, de histórias, muitas vezes muito dolorosas, e quando a gente vê um educando desse que nos liga e diz assim, olha, hoje eu sou profissional de tal área, hoje eu tenho uma família constituída, isso não tem dinheiro que pague. Ainda agradece quando nos encontra em qualquer lugar, que dá aquele abraço e que diz a nossa satisfação não tem o que pagar, como você disse, satisfação íntima. Com certeza, íntima. Isso é terapia, é terapêutico. O professor, o educador, que tem na alma um entendimento de que está trabalhando com outras almas, é um terapeuta. Pronto. E o educador que vira pela doutrina espírita, como diz lá nas obras, né? Você tem diante de si, não somente pessoas, são espíritos em processo de evolução, que está todo mundo junto para aprender, e quantos são colocados diante de nós, com os quais nós tivemos um vínculo no passado, que só Deus o sabe, que está dentro das teias divinas da maravilha, né? Você viu como é bom conversar de doutrina espírita, porque ela se faz presente em todas as outras que desejem profissões aclarar suas mentes para que possamos fazer um trabalho melhor, né? Então, muito bom, Raimundo. Essas pesquisas eu vou ter que contribuir esclarecimento dos postulados espíritas, você vai estar trazendo aí. Como é que você analisa o esquecimento do passado, trazido pela doutrina espírita, trazido pelo Evangelho, a necessidade de nós agora, vivenciando uma nova experiência, nós espíritas sabemos disso, somos reencarnacionistas, outras doutrinas também, que são espiritualistas e acreditam e sabem que existe a possibilidade do retorno do espírito, mas com essa condição, arquivar o passado para que ele não influencie, para que ele não se apresente, para que ele não atrapalhe. Como é essa situação? Você com a palavra. O esquecimento do passado é uma bênção. É uma bênção que nos é trazido, né, aos espíritos, a espiritualidade, mais uma vez, sendo assim, tendo misericórdia para conosco, primeiro Jesus, o Criador e os espíritos bons, que nos trazem o esquecimento do passado, porque pense bem, se na nossa família, nosso primeiro grande laboratório, né, laboratório do reencontro de espíritos simpáticos e espíritos não tão simpáticos, e aí eu descubro que minha mãe foi alguém que eu ceifei a vida ou vice-versa. Que meu irmão é um grande algoz do meu passado ou eu tenha sido seu algoz. Como seriam essas relações? Né? Em que pé de guerra nós estaríamos? Como é que nós iríamos viver? Então, é uma bênção, embora muitos de nós não tenhamos a dificuldade de entender e ficamos dizendo assim, e quando vivenciamos alguma experiência muito dura desses reencontros e que nós dizemos assim, por que isso aconteceu comigo? Né? A gente nunca pergunta para quê. Por que na família de A, de B e de C não acontece? Porque nós ficamos muito focados na vida do outro, né? E esquecemos de olhar
no nosso dia a dia e no nosso mundo íntimo, no ambiente que nós estamos, que qualquer situação que se apresente, de qualquer natureza, ela tem uma função educativa, ela tem uma função de que nós possamos rever os nossos conceitos, rever a nossa conduta e rever o nosso comportamento, né? Porque se eu fosse lembrar do que eu fiz, do que eu fui, né, talvez eu não sobrevivesse a mim mesmo. Pois é. Então, E não é é uma existência bênção. só, né? E não é uma existência Isso, só. Quantas nós já tivemos e para chegar até aqui? Imagine. exatamente, exatamente. E veja que nós temos, às vezes, alguns insights, né, que, assim, aquele Também, déjà sim. vu, né, a linguagem que a gente, o nome que a gente quiser dar, que às vezes a gente chega num determinado lugar e a gente diz assim, eu tenho a impressão de que eu já estive Eu aqui. estive aqui. E, Quando? é, Como? quando encontra uma pessoa e diz assim, mas eu tenho uma sensação que eu lhe conheço de tanto tempo, né? E às vezes a gente fala, a gente mesmo no meio espírita, e a gente fala isso e não faz essa relação, diz assim, Não se olha, dá conta. né? É Isso isso. aqui, aí quando esse linkzinho nos é permitido ter, é uma bênção também, para que a gente, inclusive, nem entre na dúvida de que existiram outros momentos, de que Pois é, existiram com outros certeza. processos, e que estamos em reencontro, né? Reencontro. E Quando a gente com a tenta própria. conciliar tudo, foge, porque é momentâneo É, mesmo, é insight, como você falou aí, né? exatamente, exatamente, né? Então é muito interessante, assim, e às vezes tem gente que me encontra, aí diz assim, mas eu lhe conheço, tenho certeza que eu me conheço. Eu digo, ah, com certeza. Aí a pessoa diz assim, você me conhece? Eu digo, eu não estou lembrando muito, mas com certeza você me conhece. Então, assim, são essas Pois questões é, aí, né? É, com essas questões todas. E que graças é a uma Deus, isso que bênção. você falou, como você disse, é uma bênção. Porque para É, conviver uma nova experiência, nós espíritos reencarnados, né? Estando no outro momento agora, Joana nos diz mais exatamente, uma vez: estamos num cenário novo, mas convivendo com os mesmos personagens do passado, que nós já exatamente, experienciamos. Então, a melhor proposta do divino é colocar isso no guardado, no arcabouço, quieto, para que as isso, dificuldades não sejam maiores. Porque, sem lembrar, muitas vezes os conflitos já são muito estabelecidos grande, desde antes, muito grande, não é? é verdade. E a gente, muitas vezes, eu ouço também muito isso, assim, algumas pessoas que dizem assim, ah, eu me sinto um peixe fora d'água. Entra no Hum, consultório, né? E no decorrer de algumas falas aí, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu faço parte mesmo dessa família. da Isso é algo família. assim que eu ouço muito. Eu faço É. parte mesmo dessa família. Me explica aí. Aí alguns que me conhecem do meio espírita por Hum, conta de palestra e tudo mais. E aí o que, que os espíritos dizem? Eu digo, aí eu devolvo a pergunta, eu digo, você, espírito, o que é que você disse? O que é que você acha? o que você Né? acha? E aí para a pessoa refletir. Né? Por Então, que é assim, né? Por que está se sentindo dessa exatamente, forma? dessa forma, né? E construir, e ver que história está construindo para si, né? Porque muitas vezes a gente só enxerga que a gente é um peixe fora d'água porque o outro está nos incomodando. E será que eu também não sou um empecilho na vida do outro? Essas Pois é, reflexões nós precisamos as fazer. Então, reflexões, a doutrina exatamente. nos enriquece muito de conteúdo para poder a gente, né, refletir. E como disse, quando a gente começa a refletir e fazer as nossas mudanças, temos a impressão de que os Uhum. outros estão mudando, né? A visão Sim, nossa desse sim, contexto está contribuindo para essa mudança para todos, não é verdade, é Ramina? verdade, é verdade. A gente se percebe melhor e essa questão do autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento é necessário, urgente nas nossas vidas. Nós precisamos fazer esse trabalho diariamente, porque à medida que eu me autoconheço, eu me reconheço também. Reconheço as minhas fragilidades, reconheço os meus defeitos, mas reconheço as minhas virtudes e a minha capacidade de transformação. Então, eu entendo que eu estou melhor de uma determinada conduta, de um determinado comportamento, quando eu olho para trás, há um ano, há 2 anos, há 10 anos, que determinada situação me incomodava tanto e hoje eu consigo lidar sem que ela me tire do eixo. Né? O que a doutrina vai falar da reforma íntima?
Olha como tudo converge, né? Porque quando alguns de nós, alguma situação que me melindrava muito em determinado tempo, e hoje eu olho e digo assim, mas que perda de tempo. Aí vou para o Evangelho no capítulo 5, causas atuais das aflições, né? Eu botei tanta aflição nisso aqui, para quê? Para quê? Quando, na realidade, tudo passa, né? Então, aí a gente vai percebendo. Aí a gente vai percebendo a mudança, a nossa melhoria. E não tinha necessidade de ser assim, né? E a vigilância para que no próximo momento a gente não caia na mesma situação, dê a volta por cima. Porque toda situação que se repete na nossa vida, a gente precisa parar para aprender. Por que está se repetindo? Tem alguma coisa nessa lição? Nós, como educadores, sabemos, né? A gente faz aquela prova, aí o menino sempre está na mesma questão, ele está. Às vezes tinha alguns que diziam assim, quando eu trabalhava nas classes regulares, né? Porque com o trabalho com o TEA é diferente, eram relatórios pedagógicos e tal, é um trabalho de outra natureza. Mas quando eu trabalhava nas classes regulares, que eu dava aula de história, que às vezes fazia, aí tinha aluno primeiro, segundo, terceiro ano, aí no terceiro ano do ensino médio, ele, eu errei de novo essa questão que eu errei no primeiro ano, eu dizia, por que será? Passa aí, o que é que não aprendeu direito? Né? Assim é a nossa vida. A gente, Claudica, ontem eu falava sobre isso na Casa Irmã. Se eu tenho uma questão financeira que sempre está desorganizada, eu preciso parar para pensar o que é que tem ali que eu preciso aprender para não estar todo o tempo voltando naquele mesmo situação. Numa relação conjugal, numa relação com a outra pessoa, que está sempre indo e voltando, tem algo ali que eu preciso tirar uma lição. No momento em que eu dirimir essa situação, ela não vai se repetir na minha vida. Né? Enquanto ela estiver acontecendo, eu preciso me olhar e me enxergar e dizer assim, opa, o que é que está faltando aqui, que eu ainda não entendi? Estamos falando, no contexto espírita, do recado do alto, estamos falando num contexto, né, puramente da matéria. Vamos pensar também, eu enquanto ser material, aqueles que só, né, acham que estão nesse contexto, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo tanta dívida? As reações da física comprovando que é uma reação física normal, se não está bem é porque tem algo que está indo e voltando, que não está fazendo Exatamente. bem, né? Mudança Exatamente. de contexto. Exatamente. Com certeza. São reflexões que não adianta mudar de lugar, porque muitas vezes muda-se de lugar há tanto tempo e a situação está com o indivíduo. É no nosso mundo íntimo, que a gente precisa parar e se olhar. Dizer assim, opa, autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Que brilhe a vossa luz. O grande terapeuta de nós, todos nós, né? Pois é, Raimunda, coloque mais alguma coisa que você deseje. Nós estamos nos aproximando do nosso momento de encerramento desse grande bate-papo que vale a pena. Em outro futuro, vamos voltar a você aqui para falar de temas ligados a essa questão que é muito importante, porque para ver o suporte que a doutrina está nos dando para desempenhar essas tarefas todas que estamos vinculados neste momento. Fique à vontade. Falar de doutor... Hoje nós temos uma autoridade, né, Dr. Ian Stevenson, que é uma autoridade no estudo do científico, ele se coloca assim, no estudo científico dos processos reencarnatórios, é a PARE, a Stevenson, certo? É uma linguagem que ele fala nesse sentido. Nós que estamos no mundo espírita, a reencarnação como algo que para nós, que verdadeiramente estamos dentro da doutrina, a gente sabe que é ponto, né, que existe, mas ele fala assim, no âmbito científico, que é uma das maiores autoridades em terapia de vidas passadas, né? Que tem amplo estudo, amplas discussões, tem material dele assim muito vasto na internet, para quem se interessa pelo assunto, que faz um trabalho cuidadoso, né? E que traz justamente como uma ferramenta de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque quem busca, eu quero acreditar, né? Que ninguém vai estar buscando para brincar. Ninguém vai estar buscando para querer prêmio de que foi rei e rainha. É algo sério, precisa ser levado a sério, porque são conteúdos, como eu disse anteriormente, que são acessados muito profundos, que mexem com estruturas psíquicas muito, muito delicadas, e que para buscá-la, e quem vai fazê-lo,
precisa ter a responsabilidade moral de só utilizar sabendo fazer. E com uma finalidade que verdadeiramente vai ajudar na vida daquela pessoa. Porque se pela questão econômica, né, o profissional que vai pelo biometal, como diz a Elis Regina, imortalizou na música, se vai para eu sou maior terapeuta de regressão, não sei o quê. Eu conheço um caso que chegou para mim, para eu fazer o atendimento, e que não tinha nada de necessidade dessa técnica, o processo da pessoa é de outra natureza, mas que a pessoa tinha sido submetida a um processo desse e foi muito complicado. Foi muito difícil, entrou num estado assim, muito de descompensação mesmo, né, de medicações muito pesadas, sem necessidade disso, de entrar nelas, mas que foi utilizada até para dar um certo cerne, porque a pessoa se desorientou completamente em um processo que não era necessário para a demanda que ela trazia. O que ela precisava era de escuta. Exatamente. O que ela precisava era de acolhimento, era de colocar para fora os conflitos mais difíceis que trazia no seu âmago, né? Então, o Ian Stevenson faz esse trabalho. No Brasil tem o Dr. Godinho, que é pesquisador e divulgador brasileiro, né? Tem o Dr. Maurice Netterton, que publicou o primeiro livro sobre terapia de vidas passadas, em 1978. Então, veja que é algo que mexe muito com uma curiosidade, com uma vontade de entender. Então, nós precisamos, assim, nos apropriar da linguagem, buscar com tranquilidade. Quem tem interesse, tem vasto material nas redes, mas ter o cuidado de selecionar. Basta que a gente pegue, às vezes a gente pega 2 momentos, 2 materiais diferentes, só na escuta, só na observação, nós vamos ver quem está dentro de critérios e quem está utilizando para fins que não são os mais indicados. Indicados, muito bem. Quem sabe até buscar um profissional com isso, aí me indique determinadas obras que eu gostaria de fazer a leitura, e já vai com muita confiança, sabendo realmente o que é que vai pesquisar. Muito interessante na vida de Esteira. Muito interessante. Suas considerações finais para esse canal que está divulgando, conversando sobre doutrina espírita, e o tema de hoje, terapia de vidas passadas com uma pessoa profissional na área, Raimunda Gesteira. Fique à vontade, nós estamos concluindo nosso bate-papo desta noite, deste momento. Já te agradecendo de antemão. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do meu amigo Edivaldo, com quem eu muito aprendo, fico pescando aí um monte de coisa, assistindo as palestras. Dizer que é sempre uma alegria retornar a essa casa. Nós estamos aqui num ambiente virtual, mas a egrégora, a energia do Instituto Kardecista conduziu o trabalho todo o tempo, os espíritos que laboram na casa nos orientaram, porque eu tinha feito aqui um material que no meio para o fim já não foi ele, né? Então a gente sabe que são as intuições que vão chegando para que nós façamos as abordagens necessárias. Para a nossa necessidade, agradecer, porque nós sabemos que o primeiro ouvinte somos nós, e a oportunidade de estar falando de algo, um assunto que é tão delicado, no sentido de, porque mexe com o que nós temos de mais profundo, mas extremamente necessário e feliz de poder fazê-lo, porque é interessante que há poucos dias, assim, eu tenho recebido muitos telefonemas, ontem também, hoje já recebi uma mensagem de muitas pessoas com a doença da alma, melancólicas, entristecidas, com lembranças, com uma tristeza profunda, e que diz assim, eu não sei porque que eu estou triste, me ajude aí. E a responsabilidade que é colocada para nós, porque nós somos uma centelha, tentando, caindo e levantando todos os dias, tentando fazer o melhor. E quando o outro nos destina a oportunidade de ouvir, o alto está nos convidando para que o verbo renovador possa ser transmitido ao outro, para dizer assim, confie, acredite, tem uma mão amiga que lhe ampara, que lhe segura, que o maior terapeuta da história, que é Jesus de Nazaré, não nos abandona. Então, eu quero agradecer essa casa, agradecer a Edivaldo, por meio de quem eu estendo a todos os trabalhadores do IKB, aos trabalhadores do Mundo Invisível, que sempre nos oportunizam tentar fazer o melhor
diante dos convites da vida. Temos muitos convites para o erro. Os do acerto são esses que a gente tem que segurar e caminhar. Muito obrigada. Obrigado a você. Nós agradecemos que a luz divina continue clareando sua mente e seu trabalho para nortear vidas como sugestões, como um grande terapeuta, aliada à doutrina de Jesus, que também mostra os caminhos verdadeiros e mais profundos de todos nós. Então, nós estamos, amigos e amigas, concluindo mais um bate-papo sobre conversando sobre doutrina espírita. Sempre a última sexta-feira de cada mês, às 20 horas, nós estamos aqui com um convidado especial, com um tema nobre, um tema que possa aclarar nossas ideias, um bate-papo saudável para todos nós neste momento. Então, agradecemos a participação de todos, agradecemos a Raimunda, um grande abraço e até um próximo encontro. Muita paz.